Bom, nós adotamos uma estratégia, né, para poder entregar a reforma esse ano sem o fatiamento tão falado, e eu dizia para vocês, não vai ter fatiamento, como de fato não teve, né? Por isso que vai ser, inclusive, possível a promulgação na totalidade do texto que foi apresentado. Eu diria que os destaques que foram, vamos dizer assim, modificaram um pouco o texto, na essência não tem grandes repercussões, né? O regime automotivo já estava, eu dizia que nós íamos ter uma discussão sobre o regime automotivo. A discussão sobre a CID começou a crescer durante a semana, mas nós articulamos uma solução junto com o presidente Arthur, com o presidente Pacheco e com o relator Eduardo Braga, uma alternativa que atendeu e deu a mesma segurança jurídica, a própria vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. Então, acho que do que foi feito hoje, o plenário é sempre soberano, né? Então, eu acho que essa construção, com algumas modificações, ela, na verdade, preservam tudo aquilo que foi discutido pelas lideranças partidárias. Nós conversamos muito com os líderes, principalmente no processo de construção como essa, que é, na verdade, de supressão, né? Para você escolher o que suprime para não mudar a essência do texto. Então, eu acho que nós, de fato, saímos com a sensação do dever cumprido. E aí tem temas que você não tem, né? O destaque é um instrumento regimental legítimo, né? Democrático que é feito, e nós tivemos alguns destaques que, de fato, retiraram alguns pontos que nós havíamos acordado nessa discussão com o Senado e Câmara. Mas estou muito satisfeito com o resultado, porque nós temos agora uma emenda constitucional prestes a ser promulgada, né? E que revoluciona, muda o sistema tributário brasileiro, que é o que todos nós queríamos, que achávamos impossível de acontecer. Eu lembro bem que na primeira fase, ainda no dia 5, 6 e 7 de julho, né, nós votamos 3 dias seguidos aqui a reforma. Eu me lembro, no dia anterior à reforma, muita gente me ligava e perguntava, mas vai votar mesmo, né? Então, assim, ainda havia um descrédito muito grande em relação à votação de uma reforma. E por uma razão simples, né? Sempre se chegou ali muito perto, muito próximo, mas não se conseguia aprovar. Já se aprovou na comissão, né? Mas nunca se conseguiu chegar no plenário. E eu dizia, eu sempre olhei para frente acreditando, como disse o presidente Lira e o Balê que estava aqui conosco, eu sempre disse, isso aí é missão. A gente foca, por isso foi um trabalho de 5 anos, debatendo com a sociedade civil como um todo, setores representativos da nossa sociedade, os entes federados, enfim, um grande debate nacional, onde a gente pôde fazer essa construção, e esse debate começou nas duas casas. Eu acho que isso também ajudou muito, porque Câmara e Senado já estavam debatendo também desde do início ali de 2019. Então, acho que isso possibilitou a gente entregar esse texto. O meu cronograma agora, o primeiro é dormir, é descansar um pouco, né? A gente vem de um ritmo muito intenso, mas acho que nós temos aí no Comando Constitucional o prazo para a entrega da legislação complementar. Ontem, na conversa com o ministro Haddad, o que eu pedi foi que ele priorizasse a reforma sobre o consumo, e eu não quis mexer, inclusive combinei com o presidente Arthur que não mexeria mais no texto, que vocês notarem, no texto de renda e de folha de pagamentos, se colocou um prazo de 90 dias no Senado. E para o consumo, a nossa reforma que entregamos agora, né, um prazo de 180 dias. E eu disse, olha, nós temos um calendário que nós estamos constitucionalizando, né, a partir, inclusive, da transição. Então, é preciso que nós tenhamos a priorização no envio do Executivo para o Parlamento dessa legislação complementar. Já conversei um pouco com a API, mas ainda não... tem muita coisa a ser feita,
E essa semana agora é cumprir, ainda não dá para descansar, porque nós vamos ter, como disse o presidente Arthur, a agenda da semana que vem, que tem muita coisa represada, LDO, orçamento, né? A própria promulgação da PEC 45 e outros temas, outras pautas da própria Câmara que precisam ser votadas. Mas eu acho que é quando isso ficar definido, é que acho que o presidente Arthur vai pensar em qual a melhor estratégia. É um calendário, a gente sabe que tem um ano de eleição, né? Então nós temos ali praticamente uma limitação, né, de tempo também, mas eu defendo que a gente priorize a legislação complementar para que a gente não comprometa o calendário de operacionalização. Nós vencemos uma grande etapa importantíssima, mas nós não concluímos a reforma. Agora vamos avançar para o segundo momento, né? Nós precisamos deixar com que essa regulamentação não desvirtue aquilo que foi o comando constitucional, que é o nosso desafio agora para 2024. O senhor acha que houve muitas concessões, enfim, uma negociação muito intensa, abertura demais do texto? Eu acho que isso não é fácil aprovar uma reforma como essa, né? Por isso foram 35 anos aí, desde a Constituição de 88 até agora. E lá já tinha se tentado também, não se conseguiu. Eu acho que a Câmara cumpriu um papel importante naquela primeira fase. O Senado aprimorou, cada um com as limitações, com suas limitações, mas a Câmara discutiu esses pontos e discutiu com os cenários. Eu coloquei algumas posições que eu tinha e sempre disse, olha, eu defendo algumas posições, mas eu também, como o senador Eduardo Braga, no Senado também tem as limitações de relator. Às vezes a gente quer avançar naquilo que a gente pensa, né? E crê como ideal para o cenário de um IVA que nós discutimos e construímos esse tempo todo, mas às vezes você tem determinadas limitações. Dá um exemplo, o próprio IVA que eu defendia, o IVA único, né? A nossa federação, que talvez ainda não esteja tão madura do ponto de vista da colaboração, não permitiu que a gente tivesse um IVA único. Mas eu acredito que com o passar do tempo, com a operacionalização do sistema, nós vamos caminhar para um IVA único, que é muito mais sensato, principalmente com o avanço de tecnologia. Então, eu acho que cada um cumpriu seu papel. A Câmara agora, na volta, também fez algumas reversões de exceções discutidas também no texto com o próprio relator no Senado, né, e manteve, ainda que com destaques que houveram, foram mantidas. Então, eu acho que é essa construção, né? A gente também tem a preocupação com a própria alíquota, né? Eu sempre defendi isso. Então, eu acho que no conjunto nós avançamos bastante. Eu posso dizer com toda tranquilidade que nós mantivemos aquilo que a gente queria. Lógico, se você dissesse o ideal, eu não queria ter aberto mais uma alíquota, né? Eu tentei, né? Defendi que não, mas é a construção política que vai nos permitindo também a aprovação. E isso, eu quero deixar claro, também não compromete isso, porque nós também fizemos algumas modificações que nos garantiram, inclusive, a possibilidade de ter a racionalização dessa alíquota de referência que o próprio Senado, junto com o TCU, o Senado fixará, mas o TCU ajudará na elaboração do cálculo junto com as receitas. Tudo bem? Vamos dormir.